Nós estamos hoje aqui em mais um Papo Fácil especial. Estou com o Ricardo Ferraz, ele é líder da área de PCs da Intel do Brasil. Ricardo, muito obrigado, nós podemos conversar numa ocasião ainda complexa, ainda complicada, nós vamos sair dela. Tem muita história e um assunto muito especial para a gente conversar hoje, não é isso? Obrigado pelo convite, Xandó. É um prazer estar aqui com você no seu canal. Sim, a gente tem bastante coisa para conversar, né? Pois é, na verdade o assunto que eu gostaria de conversar com você, já tem algum tempo que a Intel trouxe uma tecnologia, a tecnologia vPro, que ela é utilizada largamente nos seus processadores há algumas gerações, mas eu gostaria que você fizesse assim uma breve explicação do que é essa tecnologia vPro. Não precisa entrar em detalhe técnico, não é essa a ideia, até porque eu vou ter oportunidade de fazer um outro vídeo com essa pegada, mas vamos dar uma conceituada no que é o vPro e aí a gente vai falar sobre aplicações, como é que isso tem sido utilizado, como isso tem beneficiado as empresas, né? Por favor. Xandó, vou te falar uma coisa, se tem um produto que me dá orgulho de dizer, olha, eu trabalho na Intel, esse produto é a plataforma vPro. Toda vez que eu tenho uma reunião com um cliente e a gente começa a explicar, eu fico mais empolgado com essa solução. Porque a gente conseguiu transmitir, construir algo único, uma proposta de valor que só a gente tem. Então, essa é uma plataforma. Eu não estou falando mais aqui de CPU apenas, de processador. Estou falando de uma plataforma integrada. E olha que essa não é uma solução tão nova assim. Já faz pelo menos 14 anos que a gente lançou o vPro. Tudo isso? Deve ter acompanhado. Já faz 14 anos. Não, só que eu é uma lembro plataforma que vem do vPro realmente de um bom tempo. Agora, o 14 anos é uma extensa, um prazo extenso, o que também explica a evolução dele, né? Porque a cada geração que vem ele está sempre um degrauzinho melhor. Mas o vPro ele está aí basicamente para os PCs, para os notebooks, que é exatamente a área que você atua, né? O que é exatamente, qual é o benefício para o usuário, ou quem sabe não seja para o usuário, só para o usuário? Não, então, é uma plataforma, ela tem são 4 principais pilares dessa plataforma, tá? Mas ela foi desenvolvida desde o zero para atender a necessidade do público comercial. Então, vPro é a nossa resposta para endereçar os problemas das empresas, seja ele o usuário final da empresa, seja ele a equipe de TI da empresa. Tá? Então, basicamente é isso. E é o que você falou, né? A gente lançou em 2006, se não me engano, 14 anos, e ela vem se renovando, ano após ano, entrando mais features, entrando mais benefícios para o ambiente corporativo, seja setor público, seja grandes empresas, seja o SMB, enfim, cobrindo toda a área comercial das empresas. Olha, o que eu acompanho, o que eu conheço do vPro é que ele é uma plataforma que permite que as áreas de TI das empresas, predominantemente, ou até mesmo uma gestão de TI terceirizada, possa ter gestão do parque de equipamentos. E essa gestão vem vindo cada vez mais intensa ano após ano. Isso é um resumo, podemos partir desse resumo aí para você contar um pouco mais para a gente? Sim. Em geral, eu sempre destaco 4 principais pilares dessa plataforma, tá? Que são os principais benefícios que a gente traz. O primeiro deles é segurança, ou seja, proteger os ativos da empresa. E o destaque aqui, a gente pode falar um pouquinho mais em detalhes, é o Intel Hardware Shield, que é uma feature que é uma segurança no nível do hardware, além do software, tá? E é de graça. O segundo ponto é o desempenho. Manter os funcionários produtivos em meio, especialmente nessa nossa nova realidade, né? Multitasking, trabalhando de casa, reuniões com vídeo, enfim, essa reunião que a gente está fazendo aqui agora, eu estou de casa, você também, então manter esse desempenho em alta, é o segundo pilar. Terceiro pilar é a estabilidade. A gente faz uma validação no nível de plataforma, tanto para CPU, para o chipset, parte gráfica, interface LAN, Optane Memory. Então a gente vai garantir que você tem sempre, não tem problemas com drivers, não tem problemas com patches, imagens, está tudo trabalhando junto. A gente garante isso. É o terceiro pilar, né? E o quarto pilar é esse que você comentou do gerenciamento remoto. Né? Não precisa nem falar nesses tempos que a gente está vivendo agora, nesses tempos bicudos, né?
a importância de se ter um gerenciamento remoto. São os 4 pilares que eu destaco aqui. E tudo isso, né, se você pensar qual o benefício final para as empresas, são pelo menos 2 grandes benefícios. A questão do custo, você reduz muito os custos, né? E a questão de segurança, que é fundamental nos dias de hoje, né? Não, com certeza. Agora, para a gente trazer assim um pouco de cor, ou até ajudar quem está nos assistindo a entender, né? Ficou claro, né? Toda a parte de segurança era uma coisa que eu não tinha toda essa informação. É muito interessante saber que também esse é um dos pilares, né? Mas assim, o que as empresas acabam utilizando, ou que traz um grande valor, é garantir a estabilidade do parque, as atualizações, né? E você me contava que por exemplo, esse pilar de suporte remoto, o acesso remoto, ele pode ser feito a partir de qualquer lugar, e você tem uns exemplos interessantes aí de quem usa e quem não usa. Me conta um pouco essa história. É bem interessante, né? Tem um feature que já é conhecido da maioria das pessoas que já teve contato com o vPro, que é o AMT, que é a tradução de Active Management Technology, né? E recentemente, agora em 2019, bom, um pouquinho mais sobre o AMT, né? O AMT é o gerenciamento no nível do hardware, então é o famoso KVM, né? Que é o controle total do teclado, do mouse e do monitor. Ele permite gerenciamento e manutenção de máquinas em situações extremas, né? Mesmo com o sistema travado. Porém, agora em 2019, a gente trouxe um feature novo. E de novo, tudo isso que eu estou falando é de graça. Uma vez que você comprou a ferramenta, o vPro, tudo isso vem junto. Que é o EMA. Tá? São as letrinhas, significa Endpoint Management System. Tá? Então, com o Intel EMA, por exemplo, a equipe de TI ela pode gerir os dispositivos a partir da nuvem. Puxa vida. Então, você imagina a situação que a gente está vivendo hoje. Profissional de TI de hospitais, de aeroportos, né? Eles não têm necessidade de estar no site para resolver os problemas. Ele pode fazer isso de forma remota. Não, imagina uma situação, por acaso você trouxe o assunto da pandemia, não tem como fugir dele, mas imagina equipamentos médicos, equipamentos de exame, que hoje em dia são computadores, possivelmente, muitos deles inclusive com arquitetura Intel, você não tem nem como ter acesso a esses lugares hoje por questões sanitárias, mas a área de TI pode ter acesso em qualquer nível, com a máquina, ligar a máquina, desligar a máquina, enfim, isso é extremamente importante nesse momento, mas em qualquer momento. Não, desde que ele esteja ligado na rede, né, com energia, pronto. Pode ser Wi-Fi, enfim, internet. O plug internet ou Wi-Fi está na mesma, né? Exato. Com o EMA, que é um software que permite que o administrador de TI ele acesse todas as funcionalidades do AMT que eu comentei atrás, que é o gerenciamento remoto. E isso de fora da rede do cliente. Ou seja, ele pode, da casa dele, vamos supor que o administrador de TI mora em São Paulo. Ele quer acordar uma máquina lá em Belém do Pará, mesmo sem ter o OS ativo, ele consegue. Agora, além do firewall, né? É instalado no local e na nuvem. Isso é importante. Ou na nuvem. No local ou na nuvem. Isso é importante ressaltar também. E é de graça, né? Pois é. Não, então, mas o que eu queria que você me comentasse comigo é o impacto que isso tem, ou que isso pode ter, em termos de custo de manutenção do parque. Porque quando uma empresa tem 2, 3, 4, 5, 10 PCs, uma pequena empresa, isso não é tão percebido. Mas uma empresa que tem já várias dezenas ou centenas, ou até empresas com milhares de PCs, isso pode fazer uma diferença gigante, né? Até te pergunto se tem uma maneira de estimar isso, da gente fazer uma estimativa? Tem, sim. A gente tem disponível no nosso site uma ferramenta para calcular essa curva conhecida de TCO, né, que é o Total Cost of Ownership. Então, quem teclar aí é estimator.com. Vou colocar aqui. Boa. estimator.intel.com/vpro. Então, você consegue. Tem exemplos práticos ali, você consegue fazer o seu cálculo, tá? Mas eu vou dar um exemplo básico do que pode acontecer, né? Porque é como eu comentei, são sempre 2 grandes pilares que você consegue otimizar com o vPro. Com certeza,
para todas as empresas que trabalham com ViPro, você tem a questão do custo. Porque no primeiro momento, você comprar o ViPro, a plataforma ViPro, ela é um pouco mais cara, você tem que investir um pouco mais no hardware. Porém, isso se paga muito rápido. Então você imagina, eu vou dar um exemplo aqui, aí cada empresa tem que buscar mapear quais são as suas dores, quais são os seus pain points, para analisar onde o ViPro pode ou não te beneficiar. É uma questão muito consultiva, você tem que olhar e verificar. Então uma empresa de call center, por exemplo, você imagina a seguinte situação, né? A pessoa do call center, né, antigamente ia para casa no final do expediente, hoje tem que deixar, mesmo trabalhando de casa, acaba deixando a máquina ligada, porque o pessoal de TI tem que fazer as atualizações necessárias nessa máquina. Pois bem, com o ViPro, você consegue identificar se existe alguma tarefa sendo feita naquela máquina e dar o comando de desligar. Então, em um determinado horário, vamos supor, você sabe que aquela força de trabalho já não está mais trabalhando ali, você manda desligar a máquina remotamente, você, em um determinado horário, você liga essa máquina para fazer as atualizações necessárias do dia, sem tomar tempo do funcionário, né? E ainda economizando energia elétrica. Claro. Então você economiza dos dois lados aí. Mas você economiza tempo e dinheiro. Tempo do funcionário. Você imagina, a gente tem um estudo que a gente fez junto com a Microsoft, mostrando o seguinte, que um PC de 4 anos atrás, comparado com um PC atual, você tem uma economia de 190 horas por colaborador por ano. Puxa vida. Imagina. Não, esse número ele é impressionante, porque não é muito difícil, parece um número muito grande, mas a gente está falando, grosso modo, aí, de alguém ter uma disponibilidade de meia hora por dia. E de vez em quando as pessoas têm, né? Nas empresas isso acontece. Exato. Não é uma coisa tão absurda você ter um computador que demorou para ligar, ou uma atualização que resolveu fazer no meio do dia, exato, enfim. Então, exato, assim, esse número que você está falando, ele faz extremamente sentido. Essa pesquisa faz muito sentido. Agora, isso tudo acaba afetando, né, o custo de propriedade, né, o TCO. Agora, eu sei que tem empresas que acabam comprando os computadores aí, dos fornecedores, assim, das empresas que usam tecnologia Intel, mas por um motivo ou outro, ou motivo que talvez você me ajude a entender, não ativam o recurso. Isso acontece, né? E por que você acha que acontece e o que essas empresas podem fazer para resolver esse problema? Sim, é verdade, viu? A gente fez recentemente um estudo interno e que a gente descobriu que pelo menos no SMB, né, no Small and Medium Business, a gente tem na faixa de 10 a 15% de empresas que compram ViPro, mas não ativam o ViPro. Ou seja, não estão usando a potencialidade que tem ali disponível para eles, né? Então, uma das coisas importantes que a gente está trabalhando hoje em dia aqui na Intel é chegar nessas empresas, mostrar para essas pessoas as vantagens que ele tem ali na mão, ele já comprou e pode e não tá usando, né, de fato. A gente falou agora da questão de economia de energia, mas tem muito mais coisa que a gente consegue fazer com o ViPro. A questão de segurança, a questão de gerenciamento, ele é muito completo. Então, cada empresa com certeza conseguiria, de acordo com os seus próprios... Eu vou dar um exemplo aqui que aconteceu com a gente, de uma aplicação prática que ninguém imagina que poderia acontecer, mas uma empresa de digital signage, por exemplo, né, que atua em uma determinada região, tem que cobrir, vamos supor, 100, 200 shoppings numa determinada região, num determinado estado, né. Ele com certeza fechou um SLA de atendimento, vamos supor, de 2 horas ali. Em 2 horas ele tem que botar de volta no ar o equipamento de digital signage dele no shopping, determinado shopping. Pois bem, para fazer isso ele tem que contratar uma equipe, vamos supor, umas 50 pessoas para estar rodando esses shoppings durante dia e noite para poder verificar se o equipamento está ligado ou desligado. Tem que contratar, tem que alugar carro, gasolina, treinamento, enfim. São 50 pessoas ali
teriam que trabalhar só na manutenção desse equipamento, né? Pois bem, com o ViPro, primeiro que ele consegue garantir um SLA muito menor do que 2 horas. Sim. Né? Ele está com a máquina ligada, remotamente ele verifica se tem algum problema ou não. Primeira coisa. Segundo, todo esse custo adicional de carro, gasolina, enfim, as próprias pessoas que ele poderia contratar, ele pode usar para outras coisas, o custo é enormemente menor, bem menor. E é uma questão, quer dizer, ele analisou qual que é a dor dele, como que ele pode usar, ninguém imaginaria, né? Uma situação meio diferente de uso do ViPro. Não, com certeza. E você desobrigou a fazer toda uma rotina de verificação in loco, né, dos equipamentos, enfim, isso é muito interessante. Agora, eu estava pensando aqui, você contando essa história, né, que existe um parque de equipamentos utilizando, e me veio uma imagem na cabeça. Parece aquele fulano que compra um carro bacana, paga um seguro caro, tem lá um sistema de rastreamento por GPS e quando sai na rua desliga o GPS. É mais ou menos isso. Ou não liga. Exato, né? Ou anda só ali no bairro, não faz uma viagem com o carro, né? Não, exatamente. É exatamente essa comparação. E essa é a nossa recomendação para essas empresas, né? Principalmente aquelas que têm, não sei se eu comentei contigo, né? SMB, a gente tem 5 milhões mais ou menos aí de small business aqui no Brasil. Desses, entre 27% deles, você tem algum tipo de consultor de TI ou um TI interno trabalhando. Então, pelo menos 27% dessas empresas poderiam se beneficiar do uso de ViPro. 1/3 quase do mercado de small business é gente pra caramba, né? Não, que poderia se beneficiar dessa... Então, essa é a nossa recomendação, tá? O uso de ViPro, mesmo em small business, desde que você tenha uma equipe ou interno ou externo de TI para poder fazer esse gerenciamento para você. Claro que isso exige uma etapa técnica de configuração, ativação, que não é o objeto dessa nossa conversa, mas você me contou o EMA, né? O EMA é um console, pelo eu entendi, que roda na nuvem. O gestor dessas máquinas, seja um gestor interno ou um consultor externo, pode usar. Você falou que nem custo tem, não é isso? Ou seja, olha que oportunidade, né? É de graça, então, exatamente, vem tanta coisa junto, né? O EMA é de graça, eu falei do Intel Hardware Shield também é de graça, que é a questão de segurança de hardware, né? Não só de software, né? Mas são recursos integrados para resolver uma questão maior da empresa, né? E já vem no pacote, essa é a grande sacada, né? E que é assim, no primeiro momento, se você olhar só o custo da plataforma, você não consegue ver não consegue tirar o máximo proveito. Então é bom que você analise seu caso, faça esse estudo de TCO, porque aí com certeza, eu não tenho dúvida de que você vai optar pelo ViPro. Então, maravilha, puxa vida. Bom, eu acho que essa conversa foi muito importante. Foi um alerta, no fundo você trouxe um grande alerta aqui para as pessoas, para as empresas que podem estar subutilizando um recurso. Eu não vejo a hora de aprender um pouco mais, vou ter uma outra conversa com a Intel num nível um pouco mais técnico, falar um pouquinho mais de bits e bytes, nem tanto, mas de toda forma está aqui o registro, né? Essa conversa com você, da gente poder trazer esse assunto para todo mundo. Você já quero marcar uma nova conversa mais para frente, se Deus quiser, quando a pandemia tiver acabado. A Intel é aqui pertinho, eu vou lá tomar um café com você para a gente fazer um refresh desse assunto que sempre tem, não é isso? Vai ser um prazer, viu? E a gente pode mostrar esses sistemas funcionando para você. Até remotamente a gente pode fazer isso com o EMA. Na sua próxima conversa, a gente monta bonitinho para você uma demo. Não, maravilha. Mas o café da Intel é bom, eu quero ir lá aqui pertinho, a gente marca uma conversa para lá. Tá certo. Saudade. Muito obrigado. Eu queria agradecer todo esse monte de informação que a gente teve. Esse foi mais um Papo Fácil aqui com o Ricardo Ferraz, líder da área de PCs. Permaneça seguro na sua casa. Vamos conversar quando a gente puder pessoalmente. Até a nossa próxima conversa. Obrigado, Xandó.